Boa noite a todos. Hoje, como eu comentei, nós estamos fazendo um estudo do livro Palavras de Jesus e a parábola da noite de hoje é a parábola do credor incompassível. Essa parábola ela se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. E para que a gente possa iniciar a nossa conversa, é importante a gente fazer a leitura para partirmos daí. Inicialmente eu tenho que falar que o que motivou Jesus falar essa palavra, a parábola. Pedro pergunta para ele. Então Pedro, aproximando-se de Jesus... Mateus 18? Desculpa, imagina. Mateus 18. Isso, capítulo 18, versículos 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quando Jesus fala isso, ele não pede para a gente fazer um cálculo matemático. Ele quer nos indicar que o perdão ele tem que ser infinito. E a partir daí, Jesus fala a seguinte parábola: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E tendo começado a ajuntá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo como pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía, e que pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Tem paciência comigo, que te pagarei tudo. E o senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários. E segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe: Paga o que me deves. E este, caindo-lhe aos pés, implorava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que tinha passado, ficaram muitíssimos tristes, e foram contar ao Senhor o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando-o, disse-lhe: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me pediste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? E irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse aquilo que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Nessa parábola, Jesus faz uma referência direta do reino dos céus. Ele compara o reino dos céus como um rei que foi misericordioso, que foi capaz de perdoar. O rei, ele teve essa compaixão daquele servo e conseguiu perdoar uma dívida que era grande. O servo não chegou nem a pedir o perdão da dívida. Ele pediu um tempo que ele pagaria, que ele arcaria com a sua responsabilidade. Mas o rei foi piedoso e perdoou a dívida. Esse mesmo servo que foi beneficiado não foi capaz de fazer o mesmo pelo seu companheiro, que lhe devia uma quantia ínfima em relação a ele. Vamos colocar para fins didáticos aqui que ele devia 200.000 reais ao rei e o companheiro apenas 400 reais a ele, para verem a gravidade da diferença que ele não pôde perdoar. E o pedido dos dois foi exatamente o mesmo: tempo que eu pagarei a dívida. Então, quando a gente fala de perdão, a gente fez isso hoje e a sua prece inicial caiu como uma luva aqui na nossa palestra de hoje. Por quê? A oração do Pai Nosso, a gente faz muitas vezes no automático e não percebe que a gente reza todo dia para o nosso Pai perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente pede a Deus que perdoe, porque a gente peca, a gente não percebe, mas a gente peca muito. A gente muitas vezes não reconhece as leis divinas, os benefícios da divindade, a gente magoa um irmão, um próximo, a gente é impaciente. Então a gente peca muito e a gente pede a Deus que nos perdoe sempre, e Deus perdoa. E a gente não é capaz de fazer o mesmo pelo próximo. Quando a gente perdoa, a gente não fala no sentido de concordar com o que o outro fez de errado, de trazer para o nosso seio de convívio, não é nesse sentido. O perdoar é do nosso coração, é deixarmos nós livres desse sentimento que corrói. Quando
Caibar Schutter fala que a lei do perdão é uma lei inflexível, ele quer nos dizer que ela é uma lei divina, a lei do perdão. Hoje aqui no planeta Terra, nós precisamos dela para sermos felizes e no futuro, quando estivermos no plano espiritual também, essa lei vai funcionar a todo momento durante a nossa evolução espiritual. Inclusive, Eliseu Rigonati fala que grande parte das faltas que nós temos hoje é a falta do perdão recíproco. As cadeias estão lotadas de pessoas que não souberam perdoar e utilizaram-se da vingança para tentar resolver aquela situação. E isso, na verdade, ela só postergou o sofrimento dela, porque uma hora ela vai precisar responder pelos erros dela, né? E esse ciclo de violência, esse ciclo de intolerância pode ser nessa mesma vida, entre dois irmãos que não conseguem olhar um na cara do outro, por exemplo. Sempre um tentando puxar o tapete do outro, no trabalho, aquela rixa, aquela rivalidade. Mas isso também pode vir de outras vidas. Em uma vida eu matei, na outra ele me mata, na outra eu machuco, e assim vai. A história de Divaldo, para quem conhece, ele, aos 8 anos de idade, um obsessor desencarnado apareceu para ele, jurando-lhe a morte, que ele odiava ele, de muitas e muitas outras vidas juntos, e que iria atormentá-lo nessa vida até matá-lo. Por 30 anos, esse obsessor esteve ao lado de Divaldo, perturbando-o, e ele também estava em desespero, a gente não pode esquecer disso também, né? Que muitas vezes a violência ela vem como uma demonstração de desespero. Mas o que aconteceu? Quem rompeu esse ciclo? Por que ele foi rompido? Quando Divaldo construiu a Mansão do Caminho, em Salvador, era o centro dele, o centro espírita, e também era um orfanato. E em um belo dia, uma criança apareceu numa lata de lixo em frente. Ele recolheu, sem pensar duas vezes, entrou com essa criança e neste momento materializou em cima da escada o irmão desencarnado. E o irmão pergunta para ele: "Você ama essa criança feia e suja desse jeito?" Divaldo respondeu: "Ainda não amo, mas pretendo aprender a amá-la." Prosseguiu o irmão desencarnado: "Então, a partir de agora, eu vou deixar você em paz, porque essa criança é minha mãe." E neste momento, ele entendeu que séculos e séculos de rivalidade, de vingança, de intolerância não tinham mais sentido. Porque Divaldo foi capaz de amar, ele é capaz de amar até hoje, um filho que foi a mãe desse obsessor em uma outra vida, sem nem conhecê-lo direito. O que acontece é que se a gente não, mesmo sendo difícil, se não formos nós a romper, depender da decisão do outro, pode demorar muitos e muitos anos, outras encarnações, outros séculos. Então, vamos tentar fazer a nossa parte, para sermos nós a romper esse ciclo, apesar de não ser fácil. As dificuldades atuais que a gente levanta, quem nunca ouviu, aqui se faz, aqui se paga. É a lei do homem, a lei de Deus é outra coisa. Aqui do homem, aqui se faz, aqui se paga. Filho meu que apanha na rua, se não revidar, vai apanhar chegando em casa. A lei do olho por olho, dente por dente. Assistindo uma palestra do Haroldo, ele fala: então, gente, a gente vai viver num mundo de cegos e banguelos. Porque se todo mundo for levar ao pé da letra, todo mundo vai ter algo que errou, que alguém vai querer revidar, e alguém vai fazer algo de errado que ele vai querer revidar. Então vai ser uma humanidade linda. Quando a gente fala romper olho por olho, dente por dente, a gente já entendeu que guerras por motivação religiosa não levam a nada também. Maus tratos, sofrimento provocado, violência, só atrai mais maus tratos, mais sofrimento provocado e mais violência. Não tem como sair disso. Einstein fala: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se a gente continuar agindo exatamente da mesma forma, não tem como esperar um resultado diferente. Então a gente precisa aprender a deixar os erros do passado para não repeti-los. É a lei da causa e efeito que Isaac Newton falou já. O que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente faz, volta. Jesus, ele fala: fazei ao próximo aquilo que quereis que o próximo faça a você. Então, não adianta eu plantar pedra e querer colher flor. Não tem como. Não vai funcionar dessa forma. Então, os nossos sentimentos, a nossa ação, a nossa motivação vai determinar o que a gente vai atrair de volta pra gente, né? Faça um teste.
Acorda um dia e decidam que hoje nada vai me abalar. Hoje eu vou ser pacificador. Segue o dia, aconteceu, não leva para o coração, continua, me fechou no trânsito. Não leva. Ao final do dia, fazendo uma reflexão, como Santo Agostinho falou para a gente fazer, por isso que é importante a gente ter essa autocrítica, esse autoconhecimento. Vamos analisar como é que foi meu dia, como é que eu reagi às coisas que me contrariaram. Reagi positivamente, eu não deixei me abalar, então eu vou colher paz. Agora o contrário também é verdade. Se a gente vai agir com ignorância, com pensamento agressivo, com intolerância, a gente só vai atrair mais agressividade para dentro da gente, toxicidade, até chegar a um ponto que a gente vai adoecer. Então, o André Luiz, ele fala a seguinte frase no livro E a Vida Continua. Todos receberemos, na lei da vida, o que fizemos pelo que fizemos, quanto fizemos e como fizemos. Ou seja, a felicidade ou a desgraça que vai nos acompanhar é fruto das obras que nós fazemos hoje. Então, eu estou sendo repetitiva nesse sentido para a gente ter realmente essa ideia de que a gente precisa entender o que a gente quer colher para a gente poder agir agora. Outra coisa que a gente levanta aqui, julgar sob a nossa ótica. Nós julgamos que o que o outro fez é errado, nós julgamos que aquilo é motivo de me magoar, que aquilo é motivo de eu levar para o coração. Só que a gente tem que lembrar que nós ainda não somos espíritos perfeitos. Nós ainda não estamos num primeiro nível de perfeição. É a primeira ordem que se fala na categorização dos espíritos. Nós não estamos nessa primeira ordem, nós não somos puros. Ou tem algum anjo eu não consegui identificar ainda? Acho que ainda não. A gente está trabalhando, a gente está nos lapidando espiritualmente para isso. Mas a gente também não precisa ser de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, que são regidos pela ignorância, pelo desejo do mal, pelas paixões que retardam o nosso progresso, nossos vícios materiais. A gente precisa estar tentando subir mais do que para esse nível de rebaixamento. E Jesus também, Jesus sempre com as lições dele, que quem lança a mão da espada, pela espada perecerá. A gente conhece esse ditado muitas vezes, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? O que ele quer dizer? Que se a gente prejudicar outros, nós também seremos prejudicados. A gente não deve julgar o outro sobre a nossa ótica, porque a gente pode estar errado também. Esse nível de julgamento não necessariamente é o correto. Quem somos nós para julgar o que o outro faz de certo, o que o outro faz de errado? Vamos cada um cuidar da sua própria consciência, das suas próprias ações, pensamentos. Nesse livro tem uma passagem que o personagem chamado Francisco, ele fala o seguinte: somos o que já fomos, a caminho do aperfeiçoamento que se inicia com o perdão dos nossos pecados, dos nossos erros e dos erros dos demais, sem julgamentos, pois não estamos em condição de julgar quem quer que seja se erramos tanto, não acha? Isso me lembra uma cena do livro ou do filme A Cabana. Para quem já assistiu, tem uma hora que o pai, inconformado com o que aconteceu com a filhinha dele, que desencarnou, ele julga que Deus foi injusto, que Deus não é bom, que ele não cuidou, ele não amou a sua filha. E aí aparece para ele a personagem que é a sabedoria. E ela fala assim: tá, você acha que Deus é assim então? Que Deus fica julgando, fica escolhendo que filho põe num lado, que filho põe no outro, que filho eu vou defender, proteger, que filho eu não vou fazer nada. Você que é tão bom em julgar, que julga as pessoas pela roupa que ela tá, pela cor da pele, pelo comportamento, vem aqui então. Coloca os dois filhos dele na frente dele. Escolhe um para ir para o céu e um para ir para o inferno. Aí ele trava, ele não consegue. Ele não é capaz de escolher. Ele não consegue porque ele julga que os dois filhos são dignos de amor. E dessa forma é Deus conosco. Todos nós somos filhos. E apesar de errarmos, Ele nos perdoa. Então essa cena exemplifica bastante nesse sentido de não julgar sob a nossa ótica. Porque se nem Deus nos julga desta forma, por que nós fazemos isso com os outros e com nós mesmos? Porque a nossa autocrítica e o nosso auto-julgamento também é cruel. A gente fica se remoendo, a gente fica arrastando isso por tanto tempo e isso nos machuca também. Então, quando eu coloco
reflexão sobre o erro. E se aquele erro, aquele momento infeliz, não passou disso? Um momento infeliz, um equívoco. Aquela pessoa recebeu uma má notícia, teve um problema de saúde, um familiar seu, algo aconteceu no trabalho, e naquele momento ele foi ignorante, ele foi ríspido, e aquilo você magoou porque ele errou com você, e você leva isso para a vida toda, que fulano foi cruel comigo. E se foi só isso, um equívoco ou um momento infeliz? A gente está isento de passar por um desequilíbrio caso aconteça uma situação dessa? A gente não está isento disso. Qualquer um pode passar por um momento de desequilíbrio. E a gente também pode gerar o desespero do outro. Então, com isso, no sentido de gerarmos o desespero do outro, eu levanto a questão de começarmos a vigiar ainda mais as nossas atitudes e os nossos pensamentos, para não sermos nós causadores desse sofrimento alheio. Com as reflexões para a vida, a gente precisa entender que o perdão, a gente muitas vezes acha que é para o outro, né? Mas ele nos liberta. Porque a gente carregar por muitos e muitos anos, por muito tempo, uma mágoa, dói também, machuca. Então essa liberdade é para nós. Esse perdão, ele vai evitar essa vingança, porque se vingar só vai postergar o sofrimento. Também não vai resolver a situação. Buda tem a seguinte frase: a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Vamos entender isso. Eu acordei logo cedo, chutei o pé na quina da cama. Dói. É a dor. Aconteceu, foi inevitável. Mas aí eu passo o dia inteiro reclamando. Ai, porque eu bati meu pé. Conto pra todo mundo. Ai, você não sabe o que aconteceu. Eu bati meu pé. Fica se remoendo o dia inteiro. Isso é o sofrimento que a gente está postergando. Não há necessidade disso. A dor acontece, ela é inevitável. E ela serve muitas vezes como expiação de outras coisas que nós fizemos em outras vidas para reparar, ou uma prova que a gente precisa passar nessa para melhorarmos. Então, é para o nosso crescimento. Então, certas coisas a gente vai passar. Mas a dor é inevitável. O sofrimento de postergá-la, isso é opcional. Não há necessidade disso. Eu trouxe aqui 3 pensamentos que a gente tem que levar com essa palestra. Que é, primeira coisa, decidir não ofender mais ninguém. Vamos vigiar as nossas ações, os nossos comportamentos, nossos pensamentos, para que nós não sejamos o motivo de dor do outro. Perdoar sempre. Isso Jesus quis dizer no perdoar 70 vezes 7. Perdoar sempre porque nós também podemos pecar, podemos errar. E melhor, não nos deixemos ferir ou magoar com o erro do outro para conosco. Tem um podcast que a Cris Paiva comenta o seguinte: felicidade não é a ausência de conflitos, mas a habilidade de lidar com eles. Uma pessoa feliz, ela não tem o melhor de tudo. Ela torna tudo melhor. Ela escolhe. Todo dia ela escolhe. Ela escolhe que uma tarde em família vai se tornar melhor. Ela escolhe que uma noite do pastel em casa vai se tornar melhor. Que o ambiente do trabalho vai ser mais harmônico. Ela escolhe. É uma decisão. Ela decide todos os dias. A gente já acordou. A gente tem que viver. A gente vai viver emburrado? A gente vai viver reclamando? Não, gente, não. Vamos melhorando, vamos cada vez melhor, vamos cada vez ser a nossa versão melhor. E quando a gente recebe um presente e a gente não quer esse presente, com quem que vai embora o presente? Com a pessoa que trouxe. Então, não aceita a mágoa, não aceita a tristeza, não aceita carregar isso com vocês. Deixa a pessoa voltar com isso. O perdão desse rei nessa parábola mostrou que ele tem uma alma elevada, que ele tem sentimentos nobres. E esse poder moral está baseado nas leis do amor e a lei da caridade. As nossas provas morais são as mais difíceis de serem enfrentadas. As provas materiais, os espíritos superiores nos falam que elas conseguem ser passadas
até que facilmente, mas a gente erra e falha, na maioria das vezes, nas provas materiais. Chico tem uma frase que fala: quem perdoa, renova a própria vida e no próprio coração. Quem perdoa se assemelha à presença sublime de Jesus. Quem perdoa estende sobre a terra o convívio sagrado de Jesus. Então, com a noite de hoje, que a gente possa refletir, que a gente possa levar para casa esse sentimento de, se eu tiver a oportunidade de perdoar alguém, de ajudar alguém, eu vou fazer isso. Fazer como hábito o bem, e é um bem ativo, não é simplesmente, não, eu não faço mal, mas você faz bem, você age, tem que ser um bem ativo. E a máxima, fora da caridade não há salvação. Essa a gente tem até a plaquinha lá dentro para lembrar todo mundo. E vamos utilizar como inspiração. Na própria oração de São Francisco, ele tinha ali a oração de São Francisco. Ela fala o seguinte: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E com grande inspiração, nós temos o Dr. Bezerra de Menezes, que foi um espírito encarnado aqui no planeta, no Brasil, mais precisamente, que foi um grande exemplo de caridade e que deve ser inspirado. Ele tem uma história que ele tinha um anel de formatura dele e ele realmente dava tudo que ele tinha material para as pessoas que ele atendia, e ele não cobrava. Ele era médico, mas ele não cobrava. E uma vez ele já não tinha mais dinheiro para dar, nem para ele tinha direito, e veio uma moça que precisava muito desse medicamento. Ele tira o anel de formatura dele de medicina e entrega para essa moça comprar o medicamento. E os espíritos contam também que o Dr. Bezerra, ele tinha mérito para ir para um planeta mais evoluído, e ele decidiu vir para a Terra para ajudar. E dizia que enquanto precisasse de alguém que necessitasse ajuda dele, ele estaria aqui para ampará-lo. Então vamos nos inspirar dessas boas ideias, vamos deixar como decisão não ofender o próximo, perdoar sempre e não deixar-nos levar pela mágoa e pelo ferimento alheio. Obrigada.